Nutrition, beyond providing sustenance and helping us to just stay healthy, holds incredible untapped potential. Nutrition is the science of life. Nestlé Health Science unlocks its hidden power, supporting healthcare professionals, empowering young and old alike to live healthier through nutrition naturally. Olá, pessoal, bom dia. É com muita alegria que estamos aqui nesse horário aqui, nesse break aí de praticamente do almoço, né, reunidos aí nesse simpósio satélite. Eu me chamo Ângela Gadelha, sou nutricionista e faço parte do departamento científico de Nestlé Health Science. Então, convido todos vocês a se manterem aí conectados conosco. Agradeço, né, desde já aí a participação e a presença de todos vocês. Esse é o nosso simpósio satélite, intitulado por Individualizando a Terapia Nutricional por Fases da Doença Crítica. Temos 3 convidados para esse momento tão especial. A doutora Priscila Barreto, que trará para nós a base aí da terapia nutricional nas fases da doença aguda. Tá aí o currículo da Priscila Barreto. Teremos também conosco a doutora Aline Catani, que trará o enfoque da terapia nutricional na fase da doença crônica. É um prazer, Aline, dividir também esse momento com você, assim como com a Pri. E também teremos a participação do fisioterapeuta Ivens Giacomassi. Também Ivens, assim como para os outros nós 2 convidados, também é um prazer dividir esse momento também contigo. Tá aí o currículo. E eu convido para iniciar a aula a doutora Priscila Barreto, e a sequência segue com a Aline e com o Ivens, assim como a gente apresentou. Quero que tenhamos a oportunidade de ter algum momento ainda de discussão ao final, e a apresentação, né, de cada um terá por volta de 20 minutos. Então, é com você, Pri. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Minha tela tá ok? Tá. Então, quero primeiro agradecer o convite da comissão organizadora e da Nestlé também para participar, Nestlé Health Science. Obrigada, Ângela, pela apresentação. Eu vou falar, então, desse tema maior, que é individualizando a terapia nutricional por fases da doença grave. Eu fiquei com a fase aguda. Então, o que é essa fase aguda? É a primeira semana do doente dentro da terapia intensiva. Didaticamente, ela é separada em uma fase aguda precoce, em torno das primeiras 48 horas, e a fase aguda tardia, a partir do 3º dia. Então, essa primeira fase, essa primeira semana, essa fase aguda, é uma fase ruim para o paciente, é uma fase difícil, né? Ela é marcada por catabolismo, por alteração do metabolismo, pode ter uma alteração hemodinâmica. Então, tendo alteração hemodinâmica, a gente sabe o momento de não nutrir, né? Quando esse doente está chocado, instável hemodinamicamente. Quem é esse doente chocado? É o paciente com uma pressão arterial média menor que 65, com um lactato aumentado. Esse paciente, dependente de drogas vasoativas, esse paciente a gente sabe que é o momento de não nutrir. Mas assim que ele recupera, que ele está estável hemodinamicamente, que ele está ressuscitado volemicamente, esse paciente a gente tem que pensar em terapia nutricional. Então, a fase aguda ela é marcada por um doente na ventilação mecânica, em uso de sedação, em droga vasoativa, pode estar cursando com distúrbio eletrolítico. Então, por exemplo, pensar no potássio do doente, quando o paciente tem uma hipocalemia, o potássio mais baixo atrapalha o funcionamento adequado do trato gastrointestinal. Se esse doente está cursando com hiperglicemia, pensar na hiperglicemia como uma resposta, uma característica da resposta inflamatória. Então, atenção ao tipo de dieta que vai fazer nesse momento. Então, a fase aguda ela é a primeira semana do doente. Isso não significa que mais para frente esse doente não possa cursar com uma nova abordagem cirúrgica, com um novo quadro infeccioso, e ele ficar com as mesmas características de gravidade da fase aguda. Então, eu tenho que modificar a minha terapia nutricional. Então, a terapia nutricional ela é dinâmica conforme o momento clínico que esse paciente está. Então, quando ele interna e ele tem uma doença grave,
Tem várias, claro que a atenção ela acaba se voltando para a função pulmonar, função renal, função cardíaca, e o trato gastrointestinal ele acaba ficando ali um pouco de lado, mas ele é uma parte muito importante para esse doente grave. A gente tem que dar mais atenção para ele. A Nika Reitan, que é uma pesquisadora que publica bastante em relação a esse tema, ela mostra que quando o paciente cursa com 3 ou mais sintomas de disfunção do trato gastrointestinal nesse primeiro momento, que é essa primeira semana, esse paciente tem associação com maior mortalidade, com pior desfecho. E disfunção do trato gastrointestinal não é só diarreia, é constipação, é refluxo, resíduo gástrico aumentado, distensão abdominal, vômito. Então, lembrar que isso é comum de acontecer na primeira semana, é bem prevalente. E por que na primeira semana? Ocorrem várias alterações com o paciente, quando ele interna com uma doença grave, que favorecem esse curso de disfunção do trato gastrointestinal. Então, no choque, seja ele um choque séptico, um choque cardiogênico, ou alguma outra condição que favoreça essa diminuição de fluxo sanguíneo, isso diminui também a entrega de oxigênio. Então, você diminui o fluxo sanguíneo, você diminui o oxigênio, esse fluxo, ele além de diminuir, ele é desviado de órgãos não vitais, que é o intestino, para órgãos que têm que ser preferencialmente perfundidos, cérebro, coração, e isso diminui o quê? Oxigênio, que a gente precisa para digestão e para absorção. Quando acontece isso, você tem o quê como consequência? A hipoperfusão intestinal. Essa hipoperfusão intestinal, ela favorece o comprometimento de barreira, o aumento da permeabilidade intestinal. Isso dificulta o quê? A absorção de nutrientes. Então, já pensa nisso. Um paciente cursando, ou que pode estar cursando com hipoperfusão intestinal, ele tem o comprometimento, ele tem a absorção de nutrientes já comprometida. Mas como é que eu posso suspeitar, então, que esse intestino ele está mal perfundido? A gente tem alguns indicadores de risco para hipoperfusão intestinal. Então, eu quis colocar essa tabela porque ela é bem prática para isso. Às vezes a gente acha que é só o lactato aumentado. Não é isso. Então, alteração na frequência cardíaca, no índice cardíaco, um débito urinário mais baixo, quando o paciente está cursando com acidose, com hiperlactatemia e hipotensão. A hipotensão, ela tem que chamar a nossa atenção quando a gente for nutrir o paciente. A hipotensão, ela é uma característica importante que pode estar falando a favor de hipoperfusão intestinal. Mas qual é o problema exatamente de eu alimentar o paciente nessas condições, né, do intestino mal perfundido? A gente tem que lembrar da ingestão de nutrientes. Quando a gente come, o que acontece? Então, na ingestão de nutrientes, a gente starta um processo complexo que tem que estar muito coordenado ali. Trato gastrointestinal, sistema autônomo, sistema cardiovascular. Para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo para trato gastrointestinal. Porque eu preciso de fluxo, eu preciso de oxigênio para digestão, para absorção. E eu falei que o paciente tem o quê? Um menor fluxo sanguíneo. Então, quando eu como, eu aumento a minha necessidade de fluxo sanguíneo. Eu aumento a minha necessidade de oxigênio. E eu acabei de dizer que esse paciente pode estar hipoperfundido. Então, eu desequilibro a demanda para a minha oferta, né? E o que influencia essa quantidade de fluxo que eu preciso? O quanto ele aumenta? Depende do tamanho da refeição que você come e do tipo de nutriente que você está comendo. Então, glicose, lipídio, eles demandam mais fluxo do que a proteína, por exemplo. Mas, então, eu tenho que pensar, eu vou comer, a minha demanda de fluxo sanguíneo aumenta e eu não tenho tanto fluxo sanguíneo assim para digestão e uma absorção ok. Então, será que realmente eu posso ter problema se eu alimentar esse intestino mal perfundido? Esse estudo ele foi feito em ratos e eles dividiram os ratos em 2 grupos. Um grupo com hipóxia intestinal, então um intestino mal perfundido, e um grupo controle, um grupo normal. E eles alimentaram esses ratos. E o que eles viram? Que quando você coloca nutrientes, quando você oferta nutrientes, nesse intestino mal perfundido, piorou a hipóxia intestinal, aumentou a hipóxia intestinal. E isso tem um maior risco do paciente cursar, então, com isquemia intestinal.
Aí a gente pensa assim, eu vou alimentar e o paciente vai cursar com isquemia, né? Mas isso quase não acontece, isso é raro. O problema é, quando acontece, a mortalidade é alta. E mesmo não sendo isso, o que a gente tem que pensar? O que esse estudo mostrou muito importante? Você tem também uma alteração na morfologia do intestino. Você tem dano tecidual quando você alimenta esse intestino mal perfundido. E a pontinha da vilosidade, ela é essencial para a absorção dos nutrientes. Então, você tem nutriente não adequadamente absorvido, vagando ali na luz do intestino. Esse nutriente que não foi adequadamente absorvido, que está ali no lumen intestinal, ele favorece o quê? Crescimento bacteriano, fermentação e fala a favor de quê? De intolerância, de distensão abdominal, de diarreia. Então, você acaba interrompendo dieta por intolerância à nutrição enteral, porque você tem alteração no tecido, você tem dano tecidual. Outra coisa que acontece com esse paciente na fase grave, na fase aguda, e que ele está em uso de drogas vasoativas, por exemplo. A gente não tem um biomarcador como a creatinina para falar, a creatinina aumentou, esse paciente tem uma injúria renal. Eu não tenho isso para o intestino, né? Eu tenho indicadores, como eu mostrei no slide passado. Mas para estudo, a gente tem marcador de lesão de enterócito, que mostra se esse enterócito foi danificado ou não. E esse estudo avaliou isso. Pacientes, quando estavam com doses de amina, de nora, acima de 0,33 micrograma quilo minuto, o marcador de lesão de enterócito já subiu. Então, também mostra que o meu enterócito é danificado não só quando eu alimento um intestino mal perfundido, não só quando o meu intestino está com baixo fluxo sanguíneo, mas também quando ele está em uso de droga vasoativa, principalmente em droga vasoativa em dose moderada. O que o Schmeier veio mostrar, que é um pesquisador importante, que publica bastante em terapia nutricional, que quando esse paciente está em uso de droga vasoativa, não é para a gente não alimentar, a gente pode alimentar, a gente sabe que essas aminas têm que estar caindo e não subindo, não existe um número mágico, mas a gente já viu no slide anterior que eu tenho lesão de enterócito quando a dose está acima de 0,3, e ele mostra que talvez, nesse momento, quando esse doente está mais grave, está em uso de droga vasoativa em dose moderada, que eu demando mais fluxo sanguíneo, quando eu faço uma ingestão de nutriente, eu demando mais fluxo sanguíneo, mas eu não estou com esse fluxo todo para ofertar, para ter uma digestão adequada, para ter uma absorção adequada, usar fórmulas que demandam menos oxigênio para absorção pode ser uma boa estratégia. Então, fórmulas que têm o quê? Peptídeos, oligopeptídeos, porque elas demandam menos oxigênio para absorção. E eu justamente falei que a gente está com essa oferta de oxigênio comprometida. Outra coisa que acontece, você tem uma alteração no microbioma do paciente. Quando o paciente tem a doença grave, ocorre rapidamente uma alteração no microbioma. Você tem uma maior produção de bactérias patogênicas. Então, você muda tanto a quantidade de bactéria quanto a qualidade da bactéria. E isso também piora, dificulta a absorção de nutrientes. Então, a gente vai dando várias características que o paciente cursa durante essa fase aguda, durante essa fase grave, que dificulta a absorção de nutrientes, né? Outra coisa, esvaziamento gástrico. Para o esvaziamento gástrico acontecer de uma maneira adequada, tem vários mecanismos envolvidos. Dentre eles, a variabilidade de glicemia. A glicemia, ela interfere no esvaziamento gástrico. Quando o paciente tem hiperglicemia, isso retarda esvaziamento gástrico. E eu falei lá no começo que hiperglicemia é uma característica de resposta inflamatória. Então, ele também pode estar cursando com retardo de esvaziamento gástrico. Então, eu também tenho que pensar nisso na hora que eu for alimentar. Talvez eu tenha que usar dietas que favoreçam esse esvaziamento gástrico. Tem um esvaziamento gástrico mais acelerado. Então, o que o guideline fala? Que eu tenho que ser precoce na terapia nutricional, que eu tenho que preferencialmente usar o trato gastrointestinal, mas diante de tudo que eu falei, das dificuldades do trato gastrointestinal, como que a gente alimenta exatamente esse paciente? Então, o que a gente já sabe hoje em relação à caloria? Que hoje a gente faz bem menos do que era feito há anos atrás. Hoje, em relação à caloria, menos é mais, né? A gente usa dietas não tão calóricas para esse paciente no primeiro momento. A gente não oferta tanta caloria. A gente sabe que tem uma produção endógena de glicose que oferta caloria, né? Que gera caloria para esse paciente. Ele produz em torno de 100 a 300 gramas de glicose por dia.
Aí eu penso assim, não, mas essa produção de glicose é quando o paciente está em jejum, né? O organismo produz isso como resposta. Só que ele não produz isso só na resposta ao jejum, ele produz isso também na resposta inflamatória. Então, enquanto esse doente estiver muito inflamado, numa fase muito grave, quando esse doente estiver muito grave, ele ainda está produzindo glicose, mesmo quando a gente está alimentando. Então, se a gente junta essa produção mais a oferta calórica que a gente está fazendo, a gente pode hiperalimentar o paciente. E hiperalimentar, a gente já entendeu que não é bom para o paciente. Então, a gente tem que fazer uma oferta calórica mais baixa. Esse estudo saiu agora, esse ano, ele foi bastante comentado, o estudo Franz, eles avaliaram mais de 1.200 pacientes em 26 unidades de terapia intensiva, e ele quis mostrar uma associação entre nutrição precoce, que a gente sempre fala, e desfecho em 28 dias. E aí ele acabou mostrando que os pacientes do grupo precoce tiveram um pior desfecho, uma mortalidade maior, ficaram mais tempo associados à ventilação mecânica. Aí a gente acende o nosso alerta. Ué, a gente não fala que é para alimentar precoce, mas a gente tem que analisar o estudo. O grupo que foi pior foi o grupo que fez mais oferta calórica. Foi o grupo que recebeu muita caloria num momento de maior gravidade. Então, em torno de 20 calorias no segundo dia de terapia nutricional, onde ele ainda está na fase precoce aguda, né, na fase aguda precoce, eles receberam maior oferta calórica. Então, esse estudo é mais um para mostrar, para confirmar a importância da gente respeitar a fisiologia da doença grave. Faz menos no começo, começa com pouco, evolui em rampa, é para a gente ele mostra que a gente tem que respeitar a fisiologia da doença grave. Então, a gente fica tentando esse equilíbrio de não hiperalimentar o paciente, mas a gente tem que atingir a oferta proteica. Eu estou falando de primeira semana, estou falando de uma semana. A gente não vai fazer uma oferta de proteína baixa por uma semana para o paciente. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Só que o que a gente também tem que pensar? Que a doença grave, ela leva a alterações no metabolismo do paciente. Esse paciente, ele fica hipercatabólico, como eu falei, ele aumenta a degradação, ele faz mais lipólise, ele faz mais glicogenólise, ele faz proteólise aumentada. Quando a gente aumenta a degradação de proteína, essa proteólise aumentada é uma das alterações mais importantes que acontece. A gente está falando de massa magra, né? Será que esse paciente também consegue, dentre essas alterações de metabolismo, ele também consegue fazer a digestão e a absorção como uma pessoa saudável? Eu mostrei diversas características que o paciente grave passa que dificultam a absorção do paciente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Essa degradação aumentada, essa proteólise aumentada, a gente está falando de massa muscular esquelética, de massa magra. Então, esse paciente depleta a massa magra. O músculo, ele é muito importante. O Ivens é fisioterapeuta, daqui a pouco vai falar da importância do exercício dentro da terapia intensiva. Quando a gente fala de músculo, ele se comunica com vários órgãos. O benefício de manter massa muscular é benefício para vários órgãos, não é só para você ter coxa, bochecha, né? A gente tem que lembrar que diafragma é músculo, precisa disso para o paciente sair da ventilação mecânica, e ele se comunica também com o trato gastrointestinal. E aí veio esse estudo mais novo, né, o EFFORT, mostrando que, então, vamos comparar a oferta de alta proteína, porque a gente fala que é para dar muita proteína para paciente grave. E aí ele comparou uma oferta padrão de 1,2 com uma oferta mais alta de 2,2 e coloca isso aqui na conclusão. Dá doses mais altas de proteína, não melhorou o tempo de alta com vida desses pacientes em comparação com uma dose usual, e pode ter piorado os resultados no paciente com uma injúria renal aguda e com SOFA alta. Gente, acende o alerta, né? Paciente com doença grave e injúria renal já é o grupo que morre mais, já é o grupo de maior mortalidade. SOFA alto, o que é o SOFA? É disfunção orgânica. Se ele tem um SOFA alto, ou ele tem órgão com muita disfunção, com maior gravidade, ou ele tem disfunção de múltiplos órgãos, também já é o grupo que tem maior mortalidade, independente da quantidade de proteína que eu faça para ele. Então, a gente tem que olhar outras coisas em relação a esse estudo. Que eles não atingiram a meta proteica que eles tinham pensado, que eles tinham programado. Isso é importante, porque a gente mostra mais uma vez que a gente não atinge as nossas metas em relação à terapia nutricional. Eles não mostraram resultado funcional. Esse grupo é o grupo que já morre mais. Mas será que o grupo que sobreviveu se recuperou mais alto? Se recuperou mais rápido?
Foi beneficiado de uma proteína mais alta? Se beneficiou de receber uma proteína mais alta? Teve um desfecho funcional melhor? Isso não foi avaliado. Eles não avaliaram também em grande quantidade paciente cirúrgico, paciente de trauma, paciente queimado, que provavelmente é a população que mais se beneficia também de uma proteína mais elevada. E uma coisa muito importante, que é o que a gente está fazendo aqui, que é discutir a fase da doença grave. Eu estou falando da fase aguda, a Aline depois vai falar da fase crônica, e o estudo não considerou as fases da doença. Eles fizeram o mesmo aporte de proteína durante todos os 28 dias. Então, a gente tem que acender alerta em relação a isso. Dar proteína é importante para o paciente grave. Esse estudo é um estudo muito bem conduzido, com uma metodologia muito boa, e é um estudo nacional, é um estudo do Brasil, que comparou dieta com uma alta quantidade de proteína e o exercício precoce dentro da terapia intensiva versus um cuidado nutricional padrão, que é a nossa oferta 1.2, mais a fisioterapia de rotina. E o que ele mostrou? Desfecho funcional. Eles avaliaram qualidade de vida em 3 meses e em 6 meses do doente. E o que ele mostrou? E muito importante, ele equalizou a oferta calórica. Então, eles receberam a mesma quantidade de caloria e a diferença era um com mais proteína, o outro não, e um com exercício resistido e o outro com a fisioterapia de rotina. E o que eles mostraram? Que os pacientes que receberam esse combo, mais proteína e exercício resistido, foram os pacientes com melhor desfecho funcional, tanto em 3 meses, quanto em 6 meses, com melhor qualidade de vida, com melhor sobrevida e com menos fraqueza adquirida na UTI. O paciente conseguir fazer as suas atividades habituais é melhora de qualidade de vida, é melhor sobrevivência a esses pacientes. Então, isso mostra um resultado muito positivo de não ofertar tanta oferta calórica, mas ofertar, sim, mais proteína para esses pacientes, combinada a exercício físico. Então, cuidado quando a gente pensa assim, eu tenho que dar muita proteína, então eu vou aumentar a dieta do doente. E aí, quando eu faço isso, a caloria vai junto, porque está todo mundo dentro da mesma bolsa. E aí eu hiperalimento o paciente. Aí eu penso assim, não, eu não posso hiperalimentar. Hiperalimentar foi ruim. Então, eu vou reduzir o volume da dieta. E aí eu comprometo a oferta de proteína. E comprometer a oferta de proteína já está mostrado que você piora desfecho, o paciente fica mais tempo na ventilação mecânica, mais tempo dentro da UTI. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio de formulação em que a gente não hiperalimente, mas que a gente atinja a oferta proteica. Esse estudo do Van Zanten mostrou isso. Eles escolheram uma formulação não tão calórica, mais equilibrada em relação à caloria, mas com uma oferta proteica mais alta. Eles falam que é uma formulação de alta carga proteica. E eles conseguiram esse equilíbrio de não hiperalimentar o doente, mas atingir a oferta proteica. Então, a gente tem que pensar na quantidade de proteína que a gente está dando em relação à formulação, para a gente conseguir manipular isso sem hiperalimentar o doente. Só que quando a gente fala disso, a gente acaba só falando de quantidade, atingir meta. Isso é o arroz com feijão, isso é o básico. Atingir meta, a gente tem que atingir. A gente tem que pensar também em outras estratégias, porque a gente falou que a gente não atinge a oferta proteica, o paciente pode ter digestão alterada, absorção alterada, a cinética da proteína, esse turnover de degradação, síntese, está alterado. Então, existem estratégias para eu melhorar a absorção da proteína que eu estou ofertando? Então, não é só pensar em quantidade, é pensar em qualidade. O que esse estudo também que acabou de ser publicado mostrou? Entre essas estratégias futuras para a gente melhorar a utilização da proteína, para a gente manter a massa muscular, que a gente precisa melhorar a digestibilidade da proteína. Esses pacientes que cursam com dificuldade de absorção, com disfunção de trato gastrointestinal, quando a gente fornece proteínas na forma ou de aminoácidos líquidos, a gente melhora a disponibilidade plasmática de aminoácidos para os tecidos periféricos. Então, mais uma vez, falando de dieta com proteína de melhor digestibilidade. E isso, então, associado ao exercício físico, como o Ivens vai falar. Então, a gente sempre tem que pensar em que fase de doença esse paciente está, que momento que eu estou lidando em relação à terapia nutricional, lembrar que a terapia nutricional ela é dinâmica conforme a fase que o doente está, pensar que no primeiro momento, nesse momento mais grave da primeira semana,
ocorrem diversas alterações que favorecem a disfunção do trato gastrointestinal. Então, lembrar que eu tenho menos fluxo sanguíneo, menos oxigênio, a minha digestão pode estar comprometida, a absorção pode estar comprometida, tem dano tecidual na mucosa do intestino, isso compromete a absorção. Então, por isso a disfunção, ela é comum, que ocorrem alterações no metabolismo desse paciente, a proteólise está aumentada. Então, eu não posso esquecer que eu tenho que buscar sempre atingir a minha meta de proteína, de caloria, mas mais até de proteína, o quanto isso é importante. E que isso é o nosso básico, atingir metas, falar de quantidade, mas que a gente tem que ir além, né? Pensar na qualidade do nutriente que a gente está ofertando. Então, sempre pensar em maximizar a tolerância e favorecer a absorção. Escolher nutrientes que, se o meu paciente tem comprometimento de absorção, eu preciso favorecer a absorção. Paciente que cursa com intolerância à nutrição enteral, cursa com interrupções da dieta. E quando a gente fica interrompendo dieta, interrompendo oferta, a gente favorece a desnutrição, porque a gente não está nutrindo adequadamente o nosso paciente. Obrigada. Eu estou à disposição para perguntas no final. Vou passar a palavra para a Aline. Vocês estão vendo minha tela? Então, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, da Nestlé e da Amib para falar, né, sobre essa fase do paciente crítico crônico e a individualização da terapia nutricional nessa fase. Eu sou a Aline Catani, eu sou nutricionista. Então, aqui só abordando mesmo um sumário da minha aula, eu vou abordar a questão, né, de quem é esse paciente crítico crônico, vou falar um pouquinho sobre sistematização do cuidado nutricional para esse paciente, terapia nutricional, né, direcionada para a fase crônica da doença crítica e também um pouco sobre a transição para a unidade de internação. Então, como a Priscila muito bem colocou anteriormente, após essa injúria aguda que levou o paciente para a UTI, ela é composta, né, por um período mais precoce e um período tardio, podendo esse paciente progredir para essa fase crônica. E quem é esse paciente crítico crônico? Ele é aquele paciente que ele vai ser dependente de um suporte ventilatório prolongado, então, ali uma ventilação mecânica superior a 3 semanas ou uma necessidade de traqueostomia. É um paciente que vai apresentar imunossupressão, incluindo, né, um quadro de inflamação persistente e também vai apresentar um tempo de internação na UTI prolongado. Essa revisão sistemática, ela demonstrou que na literatura ainda não há um consenso sobre a definição dos critérios diagnósticos para definir esse paciente crítico crônico, porém o que se sabe atualmente é que esse paciente ele vai desenvolver uma síndrome inflamatória, imunossupressora e catabólica que ela é persistente. Então, o que é importante destacar? Que depois dessa injúria aguda, o paciente ele pode evoluir para uma rápida recuperação, mas ele pode muitas vezes, e é o que acontece constantemente na prática clínica, ele desenvolve e segue com uma disfunção persistente, e ele entra nessa fase, né, do paciente crítico crônico. Ele vai cursar com uma imunossupressão progressiva, uma inflamação persistente, associada a uma resposta de fase aguda, com índices aumentados de proteína C reativa, e também um catabolismo proteico ativo. A PICS, como é considerada, né, e é a nomenclatura utilizada para definir esses pacientes, ela acaba ocorrendo, né, e deixando como desfecho para esse doente maiores infecções nosocomiais, menor número de dias livre da ventilação mecânica. Esse paciente fica menor número de dias fora da UTI e também tem uma menor taxa de alta para o domicílio. O que é importante destacar que mesmo com uma intervenção nutricional, muitas vezes realizada e conduzida de uma forma mais agressiva, ocorre perda de massa muscular, ocorre diminuição da funcionalidade desse paciente e também piora de cicatrização de feridas. Além de, o paciente ele vai cursar com outros comprometimentos, né, em diversos sistemas orgânicos a longo prazo. Então, é algo que a gente precisa ter muita atenção. E como uma provocação desse tema, eu abordo esses 2 artigos muito conhecidos, que é questionando, né, se dentro da UTI nós estamos criando sobreviventes ou vítimas da terapia intensiva.
Então, como uma segunda provocação, eu abordo essa questão, né? Qual é o impacto da intervenção nutricional nesse processo? Qual é o papel da terapia nutricional, né, nesse paciente crítico crônico? E também quais as evidências que norteiam a conduta nutricional para esse perfil de paciente? E para abordar tudo isso, eu não tenho como deixar de falar de sistematização do cuidado nutricional. Então, principalmente ali, né, considerando as etapas de triagem nutricional, definição de um nível de assistência para esse paciente, realização de uma avaliação nutricional, definição de diagnósticos em nutrição, implementação, né, planejamento e execução de uma intervenção nutricional e acompanhamento e monitoramento desse paciente. A minha fala vai ter muito mais um enfoque nessas duas últimas etapas. Atualmente, sabe-se que o paciente crítico, ele já na internação, ele cursa e ele tem uma alta prevalência tanto de risco nutricional como de desnutrição, sendo que ambas são associadas com maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação na UTI e também maior mortalidade. Esse paciente que tem, né, e isso já está bem estabelecido na literatura, que ele tem a combinação de desnutrição e doença crítica, esses dois critérios, eles são aceleradores para a perda muscular. E quando a gente pensa em isso associado com esse paciente crítico, essa perda vai ser muito mais severa e muito mais rápida, principalmente devido à imobilização desse paciente, um balanço calórico-proteico que muitas vezes, e é muito comum que ele é negativo, e os demais fatores que estão associados à própria doença crítica e são inerentes à demanda metabólica dessa doença que o paciente está cursando. Dessa forma, monitorar o estado nutricional desse paciente é de suma importância, eu fazer reavaliações seriadas desse doente para monitorar esse estado nutricional vai ser super importante, e principalmente o que eu preciso fazer é redefinir as metas de terapia nutricional para esse paciente. E dessa forma, em cada fase da doença crítica, é essencial que seja individualizado essa conduta nutricional, sendo aqui, né, um exemplo bastante conhecido também de uma abordagem prática para fornecimento de calorias e proteína. Especialmente na fase crônica, aqui destacando, né, o que se recomenda atualmente, qual é a sugestão dessa abordagem? É que se aumente em torno de 125% da equação preditiva ou da calorimetria indireta para a oferta calórica desse paciente, ou se utilize em torno de 30 calorias por quilo dia de oferta calórica para esse paciente. E para a proteína, a gente pensa ali em aumentar a oferta proteica para esse doente, ficando em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo dia de proteína. Além disso, eu volto a destacar, né, a questão de monitorar o estado nutricional desse paciente, principalmente atentando a qual a via de alimentação está sendo utilizada nesse paciente, principalmente pensando em evitar um desmame precoce da nutrição enteral naqueles pacientes que estão com uma via oral com um consumo inadequado. E, além disso, a monitorização desse estado nutricional, utilizando ferramentas objetivas, ela vai facilitar também e vai ser um norteador da conduta nutricional para esse paciente. Porém, a gente também precisa atentar para as novas evidências que estão saindo e que estão disponíveis na literatura, como, por exemplo, esse estudo que avaliou o gasto energético mensurado de forma longitudinal, utilizando a calorimetria indireta. Então, além da diferença que a gente observa, né, entre a equação preditiva e o gasto energético desse paciente mensurado com a calorimetria indireta, a gente percebe que ele atinge um pico de gasto energético ali em torno do 15º dia e, consequentemente, esse paciente pode cursar com uma redução dessa demanda depois ali perto do 20º dia. Esse estudo mais recente, de forma semelhante, ele também teve o objetivo de verificar o gasto energético desses sobreviventes da UTI, mas aí, nesse caso, durante a sua internação na unidade de internação. Então, bem esse paciente pós-UTI, então, crônico já. E o que os autores observaram nesse estudo? Que a média do gasto, segundo a calorimetria indireta, ela foi de 22,9 calorias por quilo, podendo variar ali de 19 a 24, tendo outra variação também, se a gente for pensar entre homens e mulheres. E por que eu abordo essa questão e essas novas evidências que têm saído na literatura? Porque talvez é muito importante a gente também considerar qual a densidade calórica da fórmula que a gente está utilizando para esse paciente e talvez pensar em utilizar fórmulas que não sejam tão hipercalóricas nesse momento. Já em relação
ao aporte proteico no paciente crítico crônico, essa revisão sistemática de diretrizes para a prática clínica trouxe um compilado, né, das principais recomendações das sociedades internacionais e nacionais de terapia nutricional e parenteral, e das 8 diretrizes que trouxeram recomendações sobre o aporte proteico, é consenso entre 6 delas que o alvo da terapia nutricional no paciente crítico, ele deve ser com uma alta dose de proteína, sendo ali pelo menos acima de 1,2 calorias por quilo dia. E como forma de corroborar essas recomendações das diretrizes, eu trago essa revisão sistemática agora de 2021, que comparou a oferta de 1,3 gramas por quilo dia de proteína com 0,9, e os autores observaram que, em relação ao desfecho mortalidade, né, dos estudos que avaliaram esse desfecho, não foi observada diferença significativa entre os grupos com maior aporte proteico e menor aporte proteico, também não encontrando associação dessa oferta maior de proteína com complicações infecciosas, duração da ventilação mecânica e tempo de internação hospitalar. Porém, eu acho que também complementando um pouco do que a Priscila comentou anteriormente, o que os autores observaram, que é um resultado bem importante dessa revisão sistemática e dessa meta-análise. Os estudos que avaliaram perda de massa muscular, naqueles pacientes que receberam maior aporte proteico, eles tiveram uma atenuação da perda de massa muscular no quadríceps. E esse resultado, conforme está destacado aqui no slide, ele foi atribuído ao subgrupo de estudos que utilizou a maior oferta proteica por via enteral. Então, ali, trazendo mais uma evidência em relação à oferta de proteína nos desfechos funcionais desse doente. Alguns estudos pragmáticos, eles também sugerem que os pacientes críticos, eles são capazes de utilizar tanto nitrogênio quanto aminoácido extra para melhorar o balanço nitrogenado desse paciente, e vale lembrar que o balanço ele vai ser positivo a partir, né, do consumo ali de 1,2 gramas de proteína por quilo dia. E complementando também ainda essa discussão, né, do aporte proteico dentro do paciente crítico crônico, eu acho que não tem como a gente deixar de falar da leucina, porque ela tem um papel fundamental na condução, né, da terapia nutricional desse paciente, uma vez que ela estimula a síntese de proteína, e ela pode estar envolvida ali na transaminação de produtos finais como alanina e glutamina, e ela também é um precursor do HMB, que ele também participa do estímulo, né, da síntese proteica. Alguns estudos utilizando abordagens metabolômicas para desenvolver preditores de desfecho de sepse e infecção grave, eles observaram que níveis mais baixos de BCAA e leucina, os pacientes, né, eles foram relacionados com piores desfechos clínicos também. E como já foi mencionado, a questão do maior aporte proteico ofertado para esse paciente e a evidência, né, e a relação disso com mortalidade, já é visto, né, que não tem talvez um impacto no desfecho mortalidade, uma maior oferta proteica, mas ainda são escassos os estudos que avaliam se essas altas doses de proteína melhoram a recuperação física desse doente, especialmente quando isso for associado ao exercício físico. E aqui eu trago de novo, né, o effort como um ponto de atenção para a gente ter, né, em relação à interpretação dos resultados, porque, né, nesse estudo não foi avaliado a capacidade funcional e a performance como desfecho de longo prazo para esses pacientes. De novo, né, complementando o que a Priscila acabou de comentar, não foi considerado essas diferentes fases da doença crítica que a gente está abordando, né, nesse momento do simpósio, e a mesma dose de proteína ela foi administrada ao longo do período do estudo, que foi de 28 dias. Seguindo, então, em relação à terapia nutricional para esse paciente crítico crônico, é importante a gente considerar também o fornecimento de fibras para esse paciente, uma prática que ainda é pouco comum nas unidades de terapia intensiva. Aqui eu também trago um compilado da revisão sistemática de diretrizes para a prática clínica, aqui o que demonstra, né? Essas diretrizes da Sociedade Americana, alemã, brasileira e Academia de Nutrição e Dietética, elas colocam como recomendação que sim, deve-se considerar fibra solúvel nos pacientes que estão hemodinamicamente estáveis, inclusive a Sociedade Americana recomendando uma dose ali de fibra solúvel para tratamento, né, como terapia adjuvante se houver evidência de diarreia nesses pacientes.
E, de novo, como uma forma de corroborar com essas recomendações dessas principais sociedades, essa revisão sistemática observou, né, ali 14 estudos que foram incluídos na sua análise quantitativa, e o que se observou, né, uma redução significativa na diarreia nos pacientes que receberam fibras, quando comparados ao grupo que não recebeu, e também uma redução no risco de complicações gastrointestinais no grupo que recebeu fibras. Então, aqui, o que os autores concluem com esse estudo? Que sim, o uso de fibras ele é seguro para esse perfil de paciente, principalmente o paciente crítico crônico. E também entrando como, né, de uma forma um pouquinho mais a fundo também na questão da oferta de fibra para esse paciente, é importante destacar que durante a fermentação das fibras, eu vou ter produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser cruciais para inibir a atividade do mediador pró-inflamatório no epitélio intestinal, e também butirato. O butirato, o principal substrato energético para os enterócitos, e também um estimulador de crescimento e diferenciação, sendo, né, aí mais um ponto de benefício para sua utilização na prática clínica. Já em relação à osmolaridade, né, a gente precisa falar dela, principalmente quando a gente considera a tolerância da nutrição enteral. Então, a osmolaridade a gente vai ter que ter atenção, porque algumas fórmulas, né, que são hiperosmolares, elas podem estar associadas à intolerância à nutrição enteral, principalmente devido a retardar o esvaziamento gástrico desse paciente, via mecanismos, né, de feedback neurohumoral e osmorreceptores duodenais, considerando que o conteúdo gástrico e duodenal eles são isosmolares. Além disso, também uma solução, né, uma formulação hiperosmolar, ela pode causar diarreia através do estímulo de secreção no intestino delgado. Finalizando, então, e entrando na parte de transição desse paciente para a unidade de internação, é muito importante que a gente pense e planeje mais essa transição do cuidado para a unidade de internação, principalmente pensando nesse paciente quando ele tem e cursa com uma inadequação nutricional. Alguns estudos que são ainda escassos já demonstram que esse paciente ele pode ter uma ingestão média de 700 calorias por quilo, 700 calorias dia, ou seja, ficando ali abaixo de 50% das suas necessidades. Então, independente da via que esse paciente está utilizando, né, se é uma via oral, uma via enteral, eu preciso fazer um acompanhamento da ingestão e da tolerância a essa terapia nutricional que está sendo instituída para esse doente. E, na necessidade, utilizar, sim, as tecnologias que a gente tem disponível hoje em dia, né, uma suplementação oral, por exemplo, para eu melhorar a adequação nutricional desse doente. Agora passou. Em relação ainda à transição para a unidade de internação, eu não posso falar em reabilitação pós-alta, né, reabilitação nutricional no pós-alta da UTI, sem falar da combinação de nutrição e exercício, que o Ivan agora em seguida vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque vai sim ter um maior impacto na recuperação física, né, desse doente crítico. Então, na fase crônica, eu acho que é isso, principalmente, que eu tinha para falar. Como mensagem final, eu gostaria de deixar, né, que a alta ingestão de proteína e calorias suficientes, elas serão essenciais para evitar uma perda de massa e função muscular. Esses dados escassos que ainda estão disponíveis na literatura, eles trazem que, sim, ainda temos uma prática nutricional inadequada para esse paciente no pós-UTI, principalmente considerando porque ele vai ter uma longa jornada de recuperação pela frente, ali na unidade de internação e também no pós-alta domiciliar. Então, é necessário priorizar pesquisas relacionadas à qualidade de vida desse paciente no pós-UTI e não deixar de esquecer a abordagem interdisciplinar, né? Cada profissão tem um papel fundamental na recuperação desse doente. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para perguntas também. Obrigada. Oi, Ivens. Oi, fugi aqui da sala, já voltei. Foi abduzido.
Com Deixa eu- você. Então, vamos lá. Bom, agora ficou fácil falar a minha parte, né? Depois da Pri e da Aline. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a parte mais da terapia física agora, né? Que a gente costuma falar fisioterapia, mas a gente tem envolvido aí o pessoal da terapia ocupacional, fonoaudiologia, todo mundo que trabalha com a parte física do nosso paciente em si, né? Depois de uma doença crítica, basicamente a gente pode ter três resultados, né? A gente pode trabalhar com uma recuperação, seja ela completa ou incompleta do nosso doente. Nosso paciente pode evoluir com morte durante esse episódio da doença aguda, ou ele pode progredir para a doença crítica crônica, né? E aí, quando a gente repara aqui em quais são as principais complicações relacionadas à doença crítica crônica, e aí a gente vai ter fraqueza, alteração na composição corporal, disfunção cerebral, alterações neuroendócrinas, a gente vai ter uma maior vulnerabilidade à infecção. A gente vê que esses processos, eles estão muito relacionados, então, ao déficit nutricional e essa perda de massa muscular do nosso paciente. Então, tradicionalmente, o que acontecia? A gente pensava em reabilitação quando o nosso paciente já estava nessa fase de doença crítica crônica. Então, ele já tinha esses processos instalados. E aí, com o passar do tempo, a gente foi trazendo esse processo de reabilitação mais para a fase aguda, então, com o objetivo de pensar já em prevenir a instalação desses processos, e cada vez mais a gente tenta trazer isso para o mais próximo do início possível. Por isso que a gente fala, né, que tem que ser precoce, ou seja, o mais rápido possível. Então, quando a gente olha a linha do tempo, do que pode acontecer com os nossos pacientes, aqui a gente tem três exemplos, né, de um paciente A, que é um paciente mais jovem, que não tem comorbidade, que tinha um bom nível funcional, uma boa qualidade de vida, e ele vai ter um evento agudo, crítico, que por mais que tire muita reserva desse paciente, ele vai ser um paciente que não vai evoluir com uma doença crônica, crítica crônica, vai se recuperar com o passar do tempo, apesar de, muitas das vezes, talvez essa recuperação não ser completa e ele não voltar ao nível que ele tinha basal, né, ao nível pré-episódio agudo. A gente tem um paciente B aqui, que esse paciente já é um paciente de mais idade, com comorbidade, que talvez a funcionalidade dele já não fosse completa, e quando ele sofre esse episódio agudo, ele tende a evoluir para uma fase mais crônica dessa doença crítica, e aí ele vai ter uma complicação, mais complicações instaladas, ele vai ter uma recuperação mais lenta, uma recuperação mais incompleta. E como que a gente pode melhorar a recuperação ou o que acontece com esse paciente? Se a gente vê essa linha B, ela é uma linha bifurcada, né? Por quê? Porque essa linha pontilhada é o que a gente pode conseguir com o nosso paciente se a gente aderir a, por exemplo, os bundles, né, como o ABCDF, que é o bundle que a gente mais propõe que seja utilizado hoje na UTI. O A tem relação à analgesia, evitar a dor nesse paciente. O B é o despertar diário da sedação e o teste de respiração espontânea. O C é escolher a sedação adequada e o como sedar esse paciente. O D é o delírio, o E, a mobilização precoce, e o F, a presença da família. Então, se a gente aplica esse tipo de bundle, a gente vê que o impacto da doença crítica é menor sobre o paciente, a recuperação é mais rápida e melhor. E o paciente C é aquele paciente que, devido já ele ter uma idade mais avançada, talvez ele já ser frágil, ter um estado funcional pior, ele vai acabar evoluindo a óbito. Então, a gente precisa estabelecer linhas de defesa, né, para o nosso paciente. Eu considero que a terapia nutricional é a nossa primeira linha de defesa do sistema neuromuscular do nosso doente. Por quê? Porque quando a nutricionista avalia o doente que acabou de chegar na UTI, ela é capaz de avaliar o risco nutricional, se ele já tem desnutrição, o que ela vai fazer, quais vão ser as metas calóricas, proteicas, como ela vai atingir isso, qual tipo de dieta. E quando eu falo de terapia física, né, quando eu estou falando da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, nem sempre a gente é capaz de atuar no momento que o paciente chega. Então, eu como fisioterapeuta, muitas vezes eu vou conseguir avaliar a força do meu doente depois que ele já está estável, acordado, colaborativo. Então, nem sempre quando o paciente entra na UTI, eu já sou capaz de proteger esse doente, né? Mas a gente vai fazer parte ali da linha de defesa. Na UTI também, a gente tem
uma coisa que é a imobilidade, né, que é a permanência no leito por muito tempo, a diminuição dos níveis de atividade física da pessoa quando ela interna. Então, tradicionalmente, tem essa visão aqui do leito, né, como se fosse algo aconchegante, que ajuda o paciente na recuperação dele, mas hoje a gente sabe que o leito, na verdade, ele é um devorador de massa muscular. Quanto mais tempo o nosso paciente passar no leito, mais massa muscular esse paciente tende a perder, mais força e pior funcionalidade. Uma pessoa com envelhecimento, ela perde em torno aí de 2% de massa muscular por ano, enquanto na UTI o nosso doente chega a perder 2% de massa muscular por dia. Então, veja, o problema que é você ter uma doença crítica e o como você pode agravar mantendo o seu paciente no leito. Por isso que, por exemplo, lá no Hospital Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, eles têm uma campanha que é a Bed Rest is Bad. Por quê? Porque a imobilidade ela está associada a vários desfechos negativos. Então, a imobilidade ela aumenta a chance de doença tromboembólica, de contraturas musculares, articulares, de atelectasia, de atrofia e fraqueza muscular, as lesões por pressão. Então, ficar na cama sem necessidade não é uma boa escolha. E, geralmente, isso é um problema de iatrogenia. Nós mantemos os nossos pacientes na cama mais tempo do que eles precisariam, porque a gente não enxerga que eles já têm capacidade de sair da cama. Então, a gente acaba gerando esses problemas de maneira iatrogênica. Quando a gente fala dos problemas da imobilidade, talvez seja muito claro para todo mundo, né, que a gente vai ter problemas nos músculos, nas articulações, nos ossos. Só que a imobilidade ela não interfere só no sistema neuromuscular, músculo-esquelético, ela também interfere no sistema cardíaco, na circulação periférica, no nosso sistema respiratório, no trato gastrointestinal, no trato urinário, na pele, no sistema endócrino, na parte psicológica. Então, a imobilidade ela traz efeitos negativos para todos os nossos sistemas orgânicos. A gente precisa lembrar também, quando você fala de perda muscular, fraqueza, pense-se muito em braços, pernas, mas a gente não tem músculo só no braço e na perna, né? Então, por exemplo, o nosso músculo respiratório, o diafragma, também sofre perda muscular. Então, aqui tem um exemplo no estudo que avaliou pacientes sépticos e não sépticos. Os pacientes sépticos, em 10 dias, perdiam 27% da sua massa muscular diafragmática, enquanto os doentes não sépticos perdem 11%. Então, os doentes perdem massa muscular diafragmática e doentes sépticos perdem mais massa muscular que doentes não sépticos. Lembrar também que a gente tem músculos da fala e deglutição, então seu paciente pode ter problema de comunicação, problema de deglutição, porque ele perdeu massa muscular, perdeu força desses músculos. Então, comunicação e capacidade de comer, né, são duas habilidades essenciais para o ser humano. Para a gente entender o porquê que a gente precisa fazer, então, esse processo que é a mobilização precoce, que é manter o nosso paciente o mais ativo possível o quanto antes, eu trouxe aqui como exemplo essa meta-análise aqui de 2019, mostrando que a mobilização precoce previne o surgimento da fraqueza adquirida na UTI, diminui o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital, melhora a força, melhora a funcionalidade do nosso paciente e diminui complicações super corriqueiras, digamos assim, na UTI e trazem um prejuízo importante para o nosso paciente, que é a trombose venosa profunda, a pneumonia associada à ventilação e a lesão por pressão. Então, eu como fisioterapeuta não quero, a nutricionista não quer, a enfermeira não quer, a equipe médica não quer, ninguém quer que o paciente tenha trombose, pneumonia e lesão por pressão. Então, nós como equipe temos que começar a pensar como instituir a mobilização precoce para evitar essas complicações no nosso paciente. E quando a gente fala, né, as meninas falavam muito bem sobre a nutrição na fase aguda, na fase crônica, porém, acho que isso cada vez está mais claro para todo mundo, que só a nutrição não é o suficiente, assim como só o exercício também não é o suficiente. Não à toa, quando a gente vai à academia, quando a gente faz atividade física, a gente tenta juntar o exercício com uma nutrição adequada, né? Então, esse estudo aqui da professora Helena Volpe, né, bastante conhecido, mostra que o paciente só consumir o aminoácido parece que não é o suficiente. Ele precisa estar ativo, né? Essa barra maior aqui é o paciente depois de consumir aminoácido e estando ativo, mostra como a taxa de síntese proteica muscular é maior do que para aquele cara que recebeu aminoácido, mas ficou em repouso. Nesse estudo aqui, a gente também vê a mesma coisa. Ó, aqui os pacientes receberam aminoácido em repouso e aminoácido pós-exercício. Olha como a taxa de síntese proteica ela é muito maior, né, mais que o dobro, quando o paciente recebe o aminoácido
pós-atividade. Então, só garantir esse aporte proteico, de aminoácido, parece não ser o suficiente para a gente ter essa taxa de síntese proteica muscular. A gente precisa manter esse doente ativo também. E só o exercício também não é o suficiente. Nesse estudo, né, os pacientes faziam um exercício e um grupo não recebia proteína e o outro grupo recebia proteína. Aqui foi avaliada a força do aperto de mão, né, a força do hand grip. Então, olha como aumentou muito mais a força do grupo que recebia proteína pós-exercício e a força da extensão do joelho, que também aumentava muito mais pós receber proteína pós-exercício. Então, só o exercício também parece que não é o suficiente. Então, parece que o ideal é manter uma nutrição, aporte proteico e calórico adequado do nosso paciente, enquanto ele se mantém o mais ativo possível. Como fazer isso na UTI, né? Acho que todo mundo já deve ter visto uma cena dessa, um fisioterapeuta fazendo a famosa mobilização passiva. E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente não tem evidência nenhuma de que a mobilização passiva do jeito que a gente faz e vê os fisioterapeutas fazendo lá na UTI hoje, protege o nosso músculo. A gente tem 2 estudos que mostraram o benefício da mobilização passiva para o músculo, só que um fazia 9 horas por dia e o outro 10 dias de mobilização passiva. Então, assim, não é viável a gente replicar isso na prática. Então, a mobilização passiva não é o caminho. Então, como tentar proteger o músculo do nosso doente, né? Manter ele mais ativo? Então, a melhor maneira da gente manter um músculo ativo é proporcionando uma contração voluntária. Porém, durante a fase aguda, principalmente, né, aquela fase precoce da doença aguda, esse doente pode estar em coma, sedado, rebaixado, precisando de bloqueador neuromuscular, e eu não vou ter uma contração voluntária. Então, a nossa melhor intervenção hoje para esse doente que não tem uma contração ativa, voluntária, é a eletroestimulação. Então, aqui, ó, a gente vai ver um doente recebendo eletroestimulação, ó, vai contrair quadríceps e tibial anterior, e depois posterior da coxa e panturrilha. Esse doente aqui é um paciente COVID, que está com sedação, que está com bloqueador neuromuscular, RAS-5, ele não tem contração voluntária. Toda essa contração aqui que a gente vai ver é do aparelho de eletroestimulação. Então, ó, quadríceps, tibial anterior, posterior de coxa e panturrilha. Então, a única maneira de eu ter uma contração muscular, sem ser voluntariamente, é através da eletroestimulação. Por isso que a mobilização passiva não funciona, né? Porque apesar dela gerar uma movimentação, ela não gera contração. E o que mantém a saúde do músculo é a contração, é ele se manter contraindo, que é o mecanismo natural dele. Meu paciente, depois de sair dessa fase aguda, ele vai melhorando, ele vai sendo desperto, ele vai acordando, e aí a gente pode partir para atividades, né? Então, a gente pode fazer as atividades de vida diária, a gente pode fazer o que a gente chama de mobilização, que são trocas posturais. Então, sentar, levantar, andar, subir escada. A gente tem aqui uma paciente asmática, chegou em insuficiência respiratória no PS, foi entubada, sedada, ficou um dia todo no PS com sedação e entubada, subiu para UTI no segundo dia de hospital, a gente despertou essa paciente, ela acordou bem, sem necessidade de sedação, ficou apenas com analgesia de horário, e ela foi sendo progressivamente mobilizada, tentando beira-leito, ficando de pé, fazendo exercício, até chegar à deambulação. Repara como ela vai andar aqui. Olha esses passinhos que ela está dando. Olha, né? Repara que o histórico funcional dela é de que ela ia ao mercado sozinha, voltava carregando a sacola sozinha, então ela era totalmente independente, uma boa funcionalidade. E esse vídeo aqui foi feito no 6º dia de internação hospitalar. Então, com 6 dias, numa paciente onde a gente teve um ótimo nível de analgesia, de sedação, que manteve ela acordada, que foi estimulada fisicamente, ela já teve toda essa perda funcional. Por isso que a mobilização ela precisa ser precoce, não dá para esperar, né? Porque mesmo estimulando, vai perder. Quando o nosso paciente está desperto, né, que mesmo em ventilação mecânica ou entubado, a gente precisa fazer exercício resistido. O músculo, ele só responde à sobrecarga. Quem vai à academia sabe o quão difícil é ganhar massa muscular dando sobrecarga adequada. Imagina sem dar, né? Então, o nosso doente não tem também precisa fazer exercício resistido. Então, aqui ele ainda está numa fase onde não é possível estubar. A gente vê ele claramente, né, com perda de massa muscular, ele tem perda de força, ele tem um MRC de 2, não vence a gravidade, mas consegue fazer exercício resistido quando a gente tem acesso, por exemplo, a equipamento como esse, né, o Ortoleg, que tem uma resistência elástica para fazer esse exercício. Conforme o nosso paciente vai melhorando, a gente pode evoluir o exercício, pode evoluir a carga, pode evoluir as posturas. Esse paciente aqui já não está mais entubado, não tem sedação, ele tem uma droga vasoativa que está nesse equipo aqui,
fotossensível, e a gente continua aí com o leg press, agora uma postura sentada, exercício para costas, membro superior. A gente está falando de músculo, exercício resistido é fundamental. Aqui já é um doente numa fase crônica, ó, paciente de ventilação mecânica prolongada, não sai da ventilação, apesar da gente ver uma coxa grande, essa paciente aqui, obviamente a composição corporal dela não é boa, ela perdeu muito músculo, perdeu muita força, então o exercício para ela, resistido é fundamental para ganhar músculo, inclusive o exercício resistido para respiração, que é o que a gente chama de treino muscular respiratório, né? Carga sobre o músculo respiratório para ganhar força. E aí, depois disso, de todo esse estímulo, eu preciso repor essas proteínas, né? Eu preciso aproveitar, melhorar esse estímulo anabólico do meu paciente, oferecendo uma proteína para esse paciente. E a gente sabe, né, que essa fase pós-exercício é um ótimo momento para a gente oferecer a proteína para o nosso paciente, seja aquele paciente que já está recebendo dieta por via oral, seja aquele que já está recebendo por sonda, e aí geralmente vem pronto lá do lactário para a gente, né, para a gente infundir esse módulo aí de proteína, senão eu ofereço VO, geralmente ali com algum suco, alguma coisa para o paciente após acabar a sessão de exercício dele. Para a gente ter uma ideia do poder dessa junção, né, eu trouxe aqui esse estudo é um estudo com pacientes críticos crônicos, pacientes em desmame prolongado da ventilação, em reabilitação, realizado num hospital americano. Lá eles têm os LTACs, né, que são Long Term Acute Care Hospitals, que são esses hospitais que pegam esses pacientes em desmame prolongado e reabilitação para fazer um trabalho específico. Então, eles dividiram os pacientes em dois grupos, um que ia para o grupo padrão, que era o que eles já faziam, que esses pacientes recebiam cuidado da fisioterapia, e esses pacientes que passavam pela fisioterapia eram divididos aí em mais dois grupos, um grupo que recebia pouca proteína e um grupo que recebia uma alta dose de proteína. Quanto à parte física, esses pacientes também tinham, né, um segundo grupo, que é esse Mobility Based Rehabilitation Program, que nada mais era do que dobrar a quantidade de sessões de fisioterapia. Então, eles recebiam muito mais estímulo físico na reabilitação e também recebiam aí ou baixa dose ou alta dose de proteína. O que eram essas doses de proteína? Era 1 grama por quilo para baixa dose e 1,2 a 2 gramas na alta dose. Não é a melhor divisão do mundo, mas é o que eles conseguiram fazer. E o que eles viram? Que esse grupo de pacientes que passou por esse grupo aqui, onde recebia mais sessões de fisioterapia e mais proteína, eles tinham maiores taxas de alta para casa e maior sucesso no desmame da ventilação. Então, você aumentar o estímulo da terapia física, aumentar o nível de proteína que esses pacientes recebiam, melhorava os desfechos desses pacientes críticos crônicos. Com relação aos pacientes agudos, esse estudo aqui é interessante, um estudo japonês. Ele dividiu os pacientes aqui em 4 grupos, tá? Um grupo que recebia alta dose de proteína sem eletroestimulação, que foi o que a gente viu lá no vídeo, média dose de proteína sem eletroestimulação, alta dose de proteína com eletroestimulação e média dose de proteína com eletroestimulação. Esses pacientes recebiam uma dieta isocalórica para não ter esse fator confundidor. Dose alta de proteína era 1,8 grama por quilo por dia, média dose de proteína era 0,9, ou seja, era metade da dose, né? Os 4 grupos faziam fisioterapia 20 minutos por dia de acordo com a capacidade deles, e os 2 grupos da direita faziam 20 minutos de eletroestimulação. O que eles viram? Que o grupo que recebia mais proteína com eletroestimulação perdia menos massa muscular. Então, esse grupo que recebia mais proteína com eletroestimulação perdia 13% de massa muscular, enquanto o grupo que não recebia eletro e recebia menos proteína perdia 17% da massa muscular, tá? Então, quando a gente junta as nossas estratégias nutricionais com as nossas estratégias de reabilitação física, parece que a gente vai conseguir, então, os melhores resultados, viu? Muito obrigado, pessoal. Maravilha, parabéns a todos, temos muitos elogios, excelente apresentação, participação também, né? Obrigada a todos vocês aí que se mantêm conectados. Vamos tentar aqui utilizar aqui os nossos últimos minutos, se bem que temos 7 minutos, estamos ótimos, todos dentro do tempo, foram maravilhosos. Então vamos prestigiar aqui, né, o pessoal no chat, que fez muita comunicação, a Daniela, a Clarissa, a Carol elogiaram bastante a aula. A Patrícia Rodrigues, ela comenta sobre o uso de opioides, a gastroparesia e obstipação. Acho que um pouco aí da aula da Pri.
se a Pri quiser fazer uma consideração, porque a gente tem tempo, então vou até pedir se você quiser colocar também algo em relação a esse sentido, Pri, do uso de opioides e a questão da obstipação, como é na sua prática. Ela falou que, na verdade, eu acho que ela não é nutri, ela, na verdade, elogiou a equipe de nutrição do hospital delas, que eram pessoas bem efetivas em relação a isso, para revisitar também esse quantitativo, esse tipo também de droga para esses pacientes, para ser revisto isso. Se quiser colocar alguma coisa nesse sentido, fique à vontade. Eu acho que ela falou uma coisa fundamental aí, né? Da participação de todos. Terapia intensiva realmente tem que estar todo mundo em prol do mesmo objetivo. Então, ela falou do uso de opioides e que eles manejam isso, acho que com os médicos, né? Foi o que ela colocou. E é isso. A gente tem também uma equipe de enfermagem no hospital que eu estou assim, muito atuante, principalmente os técnicos, que estão realmente ali no dia a dia com o paciente. E a gente vê exatamente isso, né? A tentativa constante de você minimizar o uso de opioide, porque isso fala a favor de você ter disfunção de trato gastrointestinal, principalmente de constipação. E a gente marca muito isso lá. No nosso balanço da enfermagem, a gente tem a data da última evacuação. Então, os técnicos registram, a enfermeira que estiver de plantão, ela também chama atenção para isso, e isso é falado na hora do round, faz parte do nosso checklist. Então, a gente sempre revisita o tema, né? Diariamente, quando a gente fala no round, a gente fala sobre opioide e fala de constipação. Então, se dá para marcar, se dá para mudar alguma coisa, o rotina, o médico que tiver de plantão vai avaliar, mas isso é chamado a atenção por todos da equipe, porque faz parte do nosso controle no balanço. Excelente. Na sequência aqui, surgiu também duas perguntas da Clarissa, né? Obrigada, Clarissa, pela participação. Também ela fez um super elogio, dizendo que as palestras estavam incríveis. Mas ela pergunta o seguinte, tanto para a Pri quanto para a Aline, qual a fórmula vocês costumam usar na fase aguda e crônica para necessidade calórica e proteica? Posso começar? Tanto faz. Depende do doente, né? A gente vai falar de terapia nutricional individualizada. Se for um paciente cirúrgico, por exemplo, eu vou pensar em imunomodulação. Se for um paciente de trauma, eu vou pensar em fórmula imunomoduladora. Se é um paciente clínico, o que a gente tem no guideline é que, em sua maioria, a dieta padrão, né? A gente usa a dieta padrão, a dieta polimérica na maior parte das vezes. Mas se eu estou lidando com um paciente com essas características, como eu coloquei aqui, nessa fase aguda do doente, eu vou pensar numa formulação que minimize aí o meu consumo de oxigênio e facilite a minha absorção. Então, eu vou pensar em formulação oligomérica. Então, eu acho que depende do doente, depende do momento clínico que ele está. Eu acho que uma coisa também importante que você fez na sua fala, além de você falar da característica, né, quando a gente pensa aí nessa característica de proteína, você também falou na questão da digestibilidade e da qualidade, né? E trouxe também estudos aí com dietas também 100% whey protein hidrolisado. Então, acho que também, quando a gente escolhe, né, fazer essa escolha pela essa fórmula, então, não só, vocês duas até bem colocaram até isso também, questão da quantidade, mas também acho que essa qualidade, eu acho que talvez você também olhe muito para isso, né, quando você realmente faz essa escolha. Com certeza, ainda mais eu que falo tanto de disfunção de trato gastrointestinal, então isso grita sempre para mim o tempo todo. Como é que eu vou melhorar sempre a absorção e a tolerância do paciente? Isso é fundamental. Aline. Tá no mudo. Me escutam? Sim. Que bom. Eu acho que complementando de novo, né, o que a Pri comentou, mesmo o doente crônico, a gente também vai avaliar o perfil, né, e quem é esse doente crônico, porque ele pode ter, né, ter outras características, pode estar cursando com, né, uma diarreia, algum grau de disfunção ali de trato gastrointestinal, mas eu acho que o principal nessa fase é adequar essa questão da oferta proteica, e na unidade que a gente trabalha, no hospital, a gente tem muito hábito da utilização do módulo de proteína, e daí pensar, né, no módulo de proteína com uma qualidade boa, né, pensando em digestibilidade, para complementar essa demanda maior, né, então a gente acaba utilizando bastante isso na prática, né, e também sempre individualizando, sempre acompanhando, né, a gente tem a prática, né, junto com a equipe no hospital, a equipe médica, a equipe multi também, de fazer muito balanço nitrogenado nos pacientes e tentar direcionar melhor essa terapia nutricional nesse paciente. Obrigada.
Ela colocou aqui também, Priscila, que você comentou sobre a hiperglicemia na fase aguda, né? Então, se nessa fase você acha importante tirar de uma dieta, de uma terapia nutricional enteral de forma contínua, ou não, ou se na sua prática são realmente as 24 horas de infusão, porque no serviço dela, ela faz tanto enteral e a parenteral são correm em 24 horas. Se você acha que isso tem um impacto, se isso realmente é importante, fazer essa mudança de administração. Sim, a infusão contínua é o que é recomendado, inclusive, pelas diretrizes. Quando a gente faz a infusão contínua no doente grave, uma das vantagens é você melhorar a tolerância em relação à nutrição enteral, porque você acaba fazendo um ml hora mais baixo. Então, melhora não só a tolerância, como melhora como o médico vai conseguir lidar com a variabilidade glicêmica. Porque como você faz uma infusão contínua, se esse paciente também está com dripping de insulina, nesse doente que ela está falando, cursando com hiperglicemia, o manejo da insulina ele é mais fácil quando a dieta está em infusão contínua. Né? Porque se fica intermitente, uma hora a dieta entra, uma hora a dieta não entra, nesse uma hora da dieta não entra e esse doente está com dripping de insulina, ele pode cursar com hipoglicemia. E a hipoglicemia ainda tem um efeito mais deletério do que a hiperglicemia. Então, até o momento, o que os guidelines recomendam é sim a infusão contínua da dieta, sendo ainda a melhor maneira de administração de dieta para paciente grave. Joia, obrigada. Eu só não divido por 24. Eu gosto mais de 22 ou 23. 22 ou 23. Porque aí considera uma parada para um banho, uma parada para alguma coisa. Então, você tem aí uma gordurinha para queimar se precisar parar por algum motivo. Então, eu prefiro 22 ou 23. Joia. Estamos no último minuto, realmente deu 13 horas aqui, mas Ivens, não sei se você chegou a ver aqui, o Yuri Góes, ele pergunta em relação ao Recare, ele viu que você utiliza, para quem tem FES, você acha que a eletroestimulação, né, somente com as faixas de programação seria interessante e recomendada? Teria alguma estratégia de programação diferente para contração assistida e passiva nesse caso, né, nessas situações quando são utilizados? Como é que você faz isso? Só respondendo também o que a Aline perguntou ali em cima, para pacientes que recebem via oral, eu mesmo dava proteína para os pacientes, porque foi o melhor método que a gente arrumou da nossa unidade, e para quem estava por sonda, eu ia lá gentilmente buscar a minha amiga enfermeira para ela colocar logo após eu sair do leito, porque senão não dá certo. Tudo que a gente tentou não dava certo, tem que partir do fisioterapeuta, porque ele sabe exatamente que hora ele fez o exercício, e eu tentava fazer quando eu era da manhã, no meio da manhã, entre o horário do café da manhã e do almoço, para não atrapalhar também a refeição dos pacientes que estavam recebendo o VO, porque quando era perto do almoço, eles não almoçavam depois que eu dava proteína. E do Yuri, que ele falou do ReCare, o ReCare é hoje o único aparelho de UTI que a gente tem para fazer eletroestimulação. Então, comparando, é assim, o ReCare é igual um ventilador de UTI, e os aparelhos de eletro que a gente conhece normalmente são aqueles ventiladores CPAP domiciliar. São aparelhos que não foram feitos para serem usados na UTI, então eles são muito fracos. E o doente na UTI tem valores de reobase e coronaxia que são muito altos para um aparelhinho simples entregar. Então, muitas vezes o que acontece é que o aparelho simples de eletro não consegue chegar no que um paciente de UTI precisa, e aí a gente não vê uma contração bonita, igual a gente viu no vídeo ali, usando o ReCare, e aí é o que a gente faz, que é uma subterapia, eu estaria entregando menos que o paciente precisa. Maravilha. Então, obrigada, né? Quero agradecer a todos em nome da Nestlé Health Science, em nome também do meu departamento aqui de nutrição. Estou vendo aqui a presença da Sandra Justino, também aqui agradecer a presença dela aqui nos prestigiando. Então, foi um prazer, Aline, Priscila e Ivens. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade, já passamos do tempo. Obrigada. Só agradecer aí o apoio e o convite. Obrigada. Exatamente. Muito obrigado, pessoal do evento da Nestlé.